Está no ar o Pod Gestão, a terceirização em foco. Uma realização do IMB, Instituto Mais Brasil, do Cinepress e do Sindeprest em Paraná. E dentro do projeto Eleições 2024 para a Câmara de Vereadores de Curitiba, nós temos a honra de receber em nossos estúdios essa grande companheira, uma lutadora, uma guerreira, a Louredes do Ciemaco. Louredes, seja bem-vindo ao Pod Gestão. Obrigada, Paulo. Você é uma pessoa que entende tudo de política, nos orienta, nos dá direção e é um grande companheiro. Então, a gente está aí nos sindicatos juntos, né? Sabe como funciona os sindicatos e que precisa da política, né? E também quero dizer um olá para todo o pessoal aí que está ouvindo, que está interagindo, que a gente vai trocar uma ideia aqui bem bacana. Ok, Louredes, seja bem-vinda mais uma vez, então. E, Louredes, a primeira pergunta que sempre fazemos para os nossos entrevistados e entrevistadas é: quem é a Louredes do Ciemaco? Diga para nós. Bom, Paulo, a Louredes do Ciemaco é uma pessoa que está no Asseio e Conservação há mais de 30 anos, lutando por essa categoria, para as pessoas ali guerreira, que pula de madrugada, que vem trabalhar, que corre o dia todo e volta para casa, é o terceiro período em casa para trabalhar. E a Louredes é uma pessoa que foi criada na lavoura, na roça, saí um pouco mais tarde da lavoura, da roça, né, no caso, mais ou menos com uns 15 anos, e aí a gente veio para a cidade, né, meu pai veio para a cidade para procurar um pouco de melhoria para a família. E aí, desde aí, a gente está guerreando. E eu entrei na terceirização bem cedo, e desde lá eu venho fazendo essa carreira. Trabalhei muito tempo como servente, encarregada, supervisora, e hoje eu estou licenciada no Ciemaco para cuidar de todos, e agora com essa incumbência, né, de levar também essa bandeira para a política e defender os nossos trabalhadores no modo geral. Não é só a categoria, é o cidadão, né? Porque o nosso sindicato é um sindicato cidadão. Então, eu estou à disposição para cuidar dos cidadãos. Ou seja, a Louredes, além de ser uma trabalhadora, que veio lá, como você mesmo falou, da roça, ou seja, veio lá de baixo, veio da área rural e veio depois para a área urbana tentar uma vida melhor. E a Louredes tem família, mãe de família, enfim, tem família, além de família, qual que é vamos dizer assim, é cristã? Quem que é a Louredes? Conta mais um pouco para nós, Louredes. Então, eu sou uma pessoa cristã, né? Venho de uma família cristã. E mais ou menos lá no meado de 80, 70 e pouco, 80, eu conheci o Manassés, né? Meu pai, nossas famílias foram morar no mesmo conjunto habitacional, no Pilarzinho. E para quem não conhece, né, porque falou o nome Manassés, quem que é o Manassés? Eu digo para você, Paulo, que o Manassés, olha, é o cara. Eu sempre falo isso para ele. É uma pessoa assim voltada para fazer os projetos, para cuidar de famílias, né? E ele está sempre projetando e inovando. Às vezes a gente fala assim, Manassés, isso aí é loucura. Ele, não é, eu vou fazer. E sempre dá certo. Olha a potência que é o Ciemaco hoje no Paraná, no Brasil. Ele faz parte de tudo isso, né? Então, ele está sempre projetando. Olha, quantas mil famílias ele garante ali o sustento. Então, é uma coisa, assim, impressionante. E eu sou casada hoje com o Adilson, né? É um aposentado do Exército. É uma pessoa, assim, que gosta muito, né, da área sindical. Ele me apoia em todos os momentos. E a gente criou os 3 filhos com os materiais do Ciemaco, trabalhando no Ciemaco, os 3 formados hoje. O mais velho, formação em administração. O do meio, que é o Rodrigo, né? O Thiago é o mais velho. O do meio, o Rodrigo, hoje ele é major do Exército Brasileiro. E a filha é médica. Mas os três passaram por vida de Ciemaco, vida de sindicato. E os 3 usaram material do sindicato em escola pública e hoje, graças a Deus, estão formados. E hoje meu esposo é aposentado do Exército e está na categoria também, ele é supervisor. Oh, que legal, Louredes. Ou seja,
você demonstra na prática que uma trabalhadora que veio lá de baixo, através do trabalho, você e teu marido conseguiram dar educação para os seus filhos. Hoje, como você mesma disse, tem uma filha que é médica, outro que está em outra área já, se formando e tudo, e trabalhando. Demonstra que através dos estudos, sim, é possível. Correto? Correto. E a pergunta justamente que eu gostaria de dizer, você falou do Manassés e eu sempre falo, Manassés na minha opinião, é a maior liderança sindical que nós temos aqui no Paraná. O Manassés é um visionário e ele tem uma resiliência que poucos têm. E como você falou, ele vê coisas que muitos dirigentes deveriam aprender, que é a questão da qualificação principalmente. Isso. Nós sabemos que a FACOP, juntamente com o CIEMACO e o SEAC, que é o sindicato patronal, foram um exemplo não somente para o Paraná, para a categoria, mas até para o mundo, que é um exemplo que a gente não viu em lugar nenhum. E dentro dessa questão da qualificação, como que você vê a qualificação profissional, principalmente para os trabalhadores em serviços, os trabalhadores terceirizados, e na área que você representa, que é a área do asseio e conservação, que é aquele trabalhador que a gente chama de trabalhador invisível, aquele que está nas ruas, aquele que está fazendo a limpeza e sequer, muitas vezes, recebe um bom dia, uma boa tarde ou boa noite das pessoas. E até, muitas vezes, até agredido, né? Isso. Então, como que você vê essa questão da qualificação profissional? Paulo, você tocou num ponto, assim, sabe, que eu gosto muito de falar nisso. Por quê? Precisou vir uma pandemia para o resto do mundo começar a ver a categoria, principalmente do asseio e conservação, com outros olhos. Porque até então ela era totalmente invisível. Tinha até muitos contratos que o serviço da limpeza, de a higiene, ela era feita na noite, quando já não tinha mais ninguém no posto de trabalho. Precisou vir a pandemia para quê? Para a gente, né, ser visto. E aconteceu isso. Todo mundo foi para o home office e quem não foi, a limpeza estava ali. Por quê? Se não chegasse o pessoal da limpeza antes, não tinha hospital limpo, não ia ser internado, não tinha cirurgia. Então, todos os lugares, enquanto todo mundo estava em home office, a limpeza estava trabalhando. Aí, Paulo, começou a ser visto. As pessoas começaram a enxergar esse trabalhador. E muitas das vezes, até empresário, juiz, procurador, até outras pessoas mais comuns, já vi as meninas da limpeza, que eu falo, né, as profissionais da limpeza, sim, com outros olhos, já perguntava para elas, que produto é esse? Como que faz a diluição? Aí elas prontamente já respondiam, como vocês sabem fazer isso? Elas, não, nós temos uma escola. Nós temos uma fundação do asseio e conservação, onde nós passamos e somos qualificados. A gente aprende a diluir os produtos, a usar eles certinho, não fazer mistura. Então, por isso que vocês estão sendo protegidos aqui hoje com esse produto que faz a higiene, mata tudo que é micróbio, essas coisas, né? Então, higiene, a total higiene para a pessoa ficar mais à vontade. Mas então, a gente sempre lembra, né, com tristeza até, da questão da pandemia que veio, o Covid, toda essa situação, e a gente vem à nossa lembrança o quê? Os profissionais da saúde, aqueles que não pararam, os médicos, enfermeiros, profissionais de hospitais. Mas, por outro lado, volto a dizer, os invisíveis, que são os trabalhadores da limpeza, que não pararam também. Não. Isso, Lorete? Isso mesmo, Paula, bem isso mesmo que você falou. Para o médico trabalhar, para o enfermeiro trabalhar, a limpeza tinha que vir antes. Porque tinha que fazer a higienização, a descontaminação, para eles poderem entrar, para trabalhar. Se esse pessoal invisível, né, que muitos não enxergam, não fizesse isso, o outro profissional não ia conseguir. Quando começou a abrir o comércio, né, tudo mais, a higienização tinha que vir antes. Você bem lembra que ficava ali a pessoa com álcool ali na entrada, já para higienizar as mãos. Sim. Então, sempre a limpeza está na frente. Muito bem, Lorete. E agora, a nossa pergunta, nós fazemos para todos os entrevistados e entrevistadas. Por que
a Loredes quer ser vereadora? Ah, então tá bom, vamos lá responder. A Loredes, ela não tem pretensão pessoal. A Loredes quer ir para a Câmara de Vereadores para exatamente isso, representar a categoria. E quando os projetos sindicais, não só do nosso sindicato, de outros sindicatos também, que tem vários sindicatos, vários presidentes que também esbarram nisso. Porque quando chegar um projeto dessa área, tem um representante lá dentro que entende esse riscado e agiliza esse processo. Para esse processo ir para frente, ser aprovado, para a gente conseguir fazer uma boa gestão. Então, é para isso que a Loredes do Semaco quer ir para a Câmara. Exatamente para isso. Para lutar pelo trabalhador, pelo cidadão, pelo munícipe de Curitiba. E quais são, Loredes, as suas propostas? O que você pensa uma vez eleita vereadora? Claro, você vai apresentar projetos, mas, por enquanto, para os nossos telenautas, para os seus eleitores, quais são as propostas da Loredes que essa pessoa que está indecisa possa dizer: não, eu vou votar na Loredes do Semaco, porque o que ela falou é o que eu preciso ouvir. Quais são suas propostas? Paulo, muitos políticos aí hoje falam em saúde, educação. O que eu falo? Hoje, os postinhos de saúde, eles ficam das 8 às 18 abertos. Então, quem trabalha nesse período comercial, quando que vai cuidar da saúde? Não consegue. Então, tem que ter um horário estendido, pelo menos até as 22 horas durante a semana, e no sábado das 8 às 14, pelo menos, para esse cidadão ir cuidar da saúde. Porque a prevenção é tudo. Se ele conseguir fazer a prevenção, vai dar menos despesa ainda para o município, para o estado, né? E o outro ponto que eu costumo enfatizar desde o início quando chega em julho e chega em dezembro, as escolas fecham e as creches fecham. As mães, eu sempre digo assim, é até engraçado do jeito que eu falo, ou as mães têm que engolir os filhos de volta, ou elas têm que pedir demissão, ou elas têm que pagar para um parente, pagar para um vizinho, para ficar, e ela vai trabalhar com a cabeça quente. Sim. E aí, se ela pede a demissão, ela nunca consegue pegar umas férias completas. Está sempre tendo que sair, ou em julho ou em dezembro ela tem que sair. Porque todos os cidadãos têm que pegar férias no período aquisitivo e o pessoal das escolas não. Tem que pegar 2 férias no ano. Então, tem que ter o bom senso de ter pelo menos uma porcentagem desse efetivo nessa creche e nessa escola para receber essas crianças quando as mães não têm onde deixar. Precisa disso. E a saúde e a educação também precisa de projeto, precisa de mais cuidado nessa parte da educação. Precisa também da segurança. Nós estamos vulneráveis aqui em Curitiba, está bem complicado. Então, precisa uma ênfase nessa área da segurança. A gente precisa olhar para esses ônibus, né? Nós tínhamos a tarifa 0, aí entrou o outro pessoal, acabou a tarifa 0. Então, esse pai, essa mãe que precisa fazer um passeio com a família, não consegue. Porque se tiver uma família com 5 pessoas, como é que vai pagar? Você diz da domingueira, não? Da domingueira. A domingueira, que daí a domingueira todo domingo era gratuito para a população. Isso. Depois a atual gestão assumiu, acabou e que agora voltaram a prometer, né? Mas nós, infelizmente, nós não vimos os vereadores, a maioria, pelo menos, que estão dos 38 na Câmara, nós não vimos ninguém se levantar cobrando efetivamente o poder público. Então seria essa também uma das suas propostas, que também voltasse a domingueira. Voltasse a domingueira, né, Paulo? Porque essa gestão tirou, faz 8 anos ela não voltou. E como eu estava te falando, a família que tem 5 pessoas, 5 crianças, o pai e a mãe, como que vai sair e vai pagar a passagem para todo mundo? Já é o dinheiro da pipoca, o dinheiro do refrigerante, para esse pai sair, com essa família sair para fazer um lazer. Então, precisa voltar à domingueira. E a outra coisa é a facilitação do passe escolar. Hoje é uma burocracia danada que a família chega a desistir de fazer esse passe escolar. E muitas vezes tem alunos fazendo fura-catraca aí, que a gente fala. Por quê? Porque não tem
Aí, se o pai consegue pagar uma passagem para vir estudar, já não tem para voltar. Aí o aluno tem que, muitas vezes, se humilhar e furar uma catraca para ir embora. Então, isso é triste, é muito triste. Tem que facilitar esse passe escolar, para que essas famílias tenham a dignidade de mandar os filhos estudar. Ok, Loredes, mas agora eu quero perguntar também uma questão que é muito crucial. E você que atua nessa área do mundo do trabalho, talvez pode também responder. Nós vemos em Curitiba que, se você for na agência do trabalhador, existe um estoque de vagas que a gente chama, ou seja, tem vagas de emprego. Por outro lado, essas vagas não são preenchidas por dois motivos. A baixa remuneração, mas o outro, quando tem até uma remuneração melhor, não tem profissionais qualificados. E a gente sabe que a Facop é um exemplo de qualificação profissional. Então, uma vez vereadora, você também pretende defender essa área da qualificação profissional, levando algum modelo para o poder público, seja através de uma eventual Secretaria do Trabalho, que infelizmente também foi extinta aí na atual gestão, e que a gente espera quem ganhe a eleição, seja o candidato da situação ou de oposição, que recrie a Secretaria do Trabalho, que é um órgão, que é um elo entre o poder público, as entidades da sociedade civil organizada e o próprio empresário, que buscam um órgão para ter o diálogo. Então, a pergunta que a gente faz a Loredes tem proposta para a área do trabalho e da qualificação profissional? Tem sim, Paulo. Você tocou num ponto muito crucial. Você mesmo tem experiência e tem esse know-how de Secretaria do Trabalho. Quando você passou por lá, tinha muitos projetos para as pessoas e tinha muita gente se qualificando. Hoje é o que você falou, tem muitas vagas e não tem a qualificação. Por quê? Talvez essa pessoa que está desempregada, ela não consegue nem chegar para fazer uma qualificação porque ela não tem o Vale Transporte. Então, teria que criar também uma situação para que esse desempregado e que quer fazer o curso de qualificação, ele teria um passe para ele ir fazer esse curso. E ele fazendo esse curso, já vai ter uma vaga. E a Secretaria do Trabalho já ia entrar nessa situação. Que a pessoa fazendo o curso, pode ser no Facop, pode ser em outro instituto, né? Já é encaminhado, a pessoa já tem a dignidade de conseguir o seu trabalho. Os próprios liceus do ofício. Os próprios liceus do ofício, as ruas da cidadania, por que não? Qualifica esse pessoal. Tem muitos prédios aí parados, com salas de aula que pode ser utilizada para isso. Então, tem que ser visto isso, a qualificação do ser humano. Mas, Loredes, aí dentro disso que eu volto a bater na tecla. Os liceus do ofício, atualmente, da prefeitura, eles oferecem alguns cursos. E dentro de alguns cursos, por exemplo, tem lá curso de manicure. A gente sabe que é uma área que tem mercado, tem. Mas a gente sabe que o público jovem, ele quer mexer com tecnologia. Seja a menina, o menino, eles gostam dessa questão tecnológica. E isso falta. Nós temos a questão da inteligência artificial. A própria área que você representa, que é a área do asseio e conservação, antigamente tinha lá uma pessoa para escalar, fazer a limpeza, por exemplo, de um prédio. Hoje, nós estamos vendo que é drone. Você precisa, então, ter um curso para um operador de drone. Então, essa é uma situação que eu digo para você. Como que você pretende daí, uma vez vereadora, você vai cobrar o poder público, ou seja, o prefeito, quem quer que seja, prefeito ou prefeita, porque nós temos candidatas mulheres também, você vai cobrar ou vai fazer igual, como a gente falou, a maioria dos vereadores que depois de eleitos se calam. Podemos dizer que a Loredes vai ser combativa? Paulo, se é um dos meus compromissos, é esse. Eu vou me eleger candidata, eu vou me eleger vereadora de Curitiba e eu sou trabalhadora. E eu já tenho esse olhar de qualificar o jovem. Eu sou muito fã de qualificar o jovem. Então tem que ter, pelo menos, todas as ruas da cidadania, as matrizes ali, tem que ter, né, os bairros, tem que ter
ali uma escola que tenha a estrutura para essa área, né? A área que o jovem gosta, que é a TI, que é a informática, que é a inteligência artificial. Então tem que ter. Tem que qualificar esse jovem, porque se qualificando ele sai da rua, sai da frente do computador, sai da frente do celular e vai aprender uma profissão. E aí a gente vai ter muito ganho, porque tem muita gente inteligente, né, que está ali parado, mas que a gente pode aproveitar. Então qualifica esse jovem, qualifica esse cidadão. Oportunidade falta oportunidade de estudar. E além do jovem, para melhor idade, ou seja, aquele idoso, aquela idosa, o próprio aposentado que tem a aposentadoria, né, pelo INSS tão baixa e ele quer voltar ao mercado de trabalho. Como que você vê essa situação e você tem alguma proposta também para eles? Olha, Paulo, eu entendo que o idoso, né, que já está aposentado, por um lado, a gente acha que ele tem que ficar em casa e desfrutar. O outro, se ele ficar em casa, ele acaba ficando esquecido e atrofiado. Então, por que não qualificar essa pessoa de mais idade, né, esse aposentado, num trabalho um pouco mais leve, mas que ele possa sair de casa todo dia e fazer um complemento de renda? Porque hoje o salário do INSS mal dá para ele comprar os remédios. Tem remédio que nem dá para comprar porque é muito caro. Então, se ele sair de casa, pelo menos umas 6 horinhas para trabalhar, umas 4 horinhas para trabalhar, ele vai ter um complemento de renda, está conversando com pessoas, está saindo de casa, está numa vida ativa, e isso melhora muito. Loredes, ainda, né, sobre a questão do papel que exerce um vereador, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o vereador ele tem que propor projetos. Você também, como que você vê essa questão especificamente, você que é mulher, das mulheres, a gente tem visto questão de assédio moral, assédio sexual, a questão também da igualdade salarial. Nós vemos tem vários estudos que comprovam que as mulheres, por mais que exerçam a mesma função, seja no órgão público ou privado, ela recebe menos. Então, como que você vê essa situação e como que você agiria, né? A gente sabe que você, como dirigente sindical, já atua lutando por isso, mas como que você agiria como vereadora? Paulo, a gente tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir. Então, um dos meus compromissos é ouvir essas mulheres, né? Ouvir essas comunidades que estão com uma disparidade de salário, né? Chegando ali, a gente pode fazer um projeto junto. Por que não? Se o pessoal, né, todos os candidatos e eleitos, a gente se unificar, a gente consegue fazer com que as mulheres também comecem a receber igual, né, o homem na mesma função. Por que não? Está exercendo a mesma função, tem que ser o salário igual, né? Não pode ter essa diferença. Quanto o assédio moral e sexual que tem nos departamentos onde as pessoas trabalham, as meninas trabalham, as mulheres trabalham, elas têm que falar. Elas não podem ficar caladas, elas têm que falar. Doa a quem doer, Paulo, mas elas precisam falar, porque a gente precisa acabar com isso, né? Tivemos recentemente um episódio lá em Brasília, que é onde o presidente falou, não, comigo não trabalha quem faz esse tipo de coisa. Então, isso precisa vir para todo segmento. As meninas precisam falar. Não se calem, mulheres, não se calem. Fala que nós vamos para cima e nós vamos pegar esses aproveitadores aí. Não, com certeza. E nós vimos também, até recentemente, foi semana passada, aconteceu, do CEO, que ele fez uma declaração dizendo o seguinte, Deus me livre de casar com uma mulher que é CEO, porque eu não vou ter vida. Em outras palavras, ele diz o seguinte, que o homem pode ser um chefe, né, um grande administrador, mas a mulher não, a mulher, vamos dizer assim, ela está ali para procriar e para um cargo menor. Como que você, como mulher, se eu chegasse e falasse isso, mas eu jamais falaria porque eu sou pai de uma menina, né? Eu quero minha filha muito bem. Mas você que é mãe, né? Tem uma mãe que é mãe de uma mulher também. Como que você vê essa situação, Loredes, de um CEO, né? E ele que dá palestra, ou seja, um coach, falar uma coisa dessas, assim?
lamentável, né, Paulo? Lamentável a consciência dessa pessoa de falar um negócio desse e achar uma situação dessa. Ele deveria se igualar a ela para ser no mesmo nível. Então, os dois estariam no mesmo nível. Ele teria que aprender com ela. Ele precisa aprender. Ele não é humilde e ele precisa aprender. Porque uma mulher, quando está numa situação de um CEO, ou uma chefe, ou uma ministra, ou uma deputada, ou uma presidente, ou uma vereadora, é porque ela batalhou muito, porque para a mulher não é fácil. Então, ela já guerreou de todas as maneiras para chegar nessa posição. E essa pessoa devia ter a humildade de aprender com ela, com certeza. Ou seja, lugar de mulher é onde ela quiser. Aonde ela quiser. Com certeza, e tem nosso apoio. E Loredes, bom, Podgestão, a terceirização em foco, é uma realização do IMB, Instituto Mais Brasil, do Cinepres e do Sindepres em Paraná. E claro, como nós falamos aos nossos telenautas no começo, nós estamos fazendo um especial sobre as eleições 2024, porque a importância do voto é única. É durante as eleições que nós exercemos a nossa democracia plena. Seja o cara mais rico, seja lá, pega o empresário mais rico no Brasil, seja um Gerdau da vida, e seja o cara mais pobre, o direito é igual. Ali, cada um tem o seu CPF, número do título de eleitor. Ou seja, não adianta que o peso vai ser igual. E nós precisamos ter consciência, para que a gente não eleja pessoas que gostam de humilhar pessoas. Nós estamos vendo candidatos aí que eles zombam, por exemplo, do autista, eles zombam de pessoas nas ruas para tentar angariar votos. E, lamentavelmente, tem quem siga esse tipo de gente. E nós precisamos ter pessoas qualificadas. E a Loredes, dá para ver que a Loredes está qualificada. Ela está mais do que preparada, está qualificada. E por isso, Loredes, dentro da sua experiência, nós queremos voltar aqui mais um pouquinho sobre o CIEMACO. O CIEMACO é um sindicato, o CIEMACO Curitiba, é um sindicato que virou referência não somente no Paraná, né, através do então presidente Manassés, que hoje preside a UGT Paraná, que é a maior central sindical no estado do Paraná, e também a FEACONSPAR, que é a federação. Mas por muito tempo o Manassés foi quem presidiu o CIEMACO, transformando, juntamente com a diretoria, com os funcionários, com toda uma equipe, numa potência. E virou referência não somente no Paraná, mas para o Brasil todo, a experiência da qualificação profissional, a experiência da área da saúde. E eu gostaria, Loredes, de fazer uma pergunta justamente sobre isso. Terceirização. Nós defendemos a terceirização responsável, assim como o CIEMACO também. Como que você vê essa questão da terceirização no município? Porque muitas vezes está acontecendo do quê? Tem a convenção coletiva, que o trabalhador tem direito à saúde e à educação, mas o órgão público, seja lá o procurador, seja o pregoeiro, ele não está repassando esses valores para as empresas prestadoras de serviços. Penalizando quem? O trabalhador. Então, como que a Loredes vai fazer uma vez vereadora? Ela vai cobrar? Ela vai defender a terceirização legal no município? Sim, Paulo, eu vou defender a terceirização legal, que paga certo, paga no justo. E hoje, o CIEMACO, como você falou, é uma referência, né, é nacional. E o Manassés, ele cuida muito disso, e o Alexandre também. Então, a gente cuida muito de pessoas. Hoje, o que acontece? Principalmente no município, né, nos órgãos públicos, eu digo até no estado mesmo, era 10 pessoas trabalhavam num posto de trabalho. Veio o achatamento, que a gente fala, né? As empresas, o estado ou o município diminuiu 5, onde era 10, diminuiu 2, onde era 5. Então, hoje, nossos profissionais da limpeza, eles estão sofrendo. E muitas das vezes a gente chama nem de pregão, a gente chama do pragão, né? Porque vem... Não só no município, como no estado também, no estado também. Vem empresas, a gente não sabe nem de onde, se tem o potencial para segurar aquele contrato ou não. Vem, trabalha 6 meses, 9 meses e vão embora, larga os funcionários, os trabalhadores, né,
sem a proteção, sem receber nada. O CIEMAC, o sindicato, tem que correr, tem que ir para a justiça para garantir pelo menos o salário do mês. Se a gente não faz isso, coitado do trabalhador, ele fica a ver navios. Então, por isso que eu vou cobrar o município, eu vou cobrar o Estado nessa área da terceirização. Porque se nós cuidamos do trabalhador tão bem, e do cidadão tão bem, e do ser humano tão bem, então nós vamos cobrar esses órgãos para que respeite esse trabalhador, respeite o contrato, para que as coisas saiam tudo bem. Então nós podemos contar com você, Loredes, do trabalhador que trabalha lá no município, né? Trabalha na FAS, trabalha na educação, ele que é terceirizado, ele que é monitor de escola, ele que é copeiro ou copeira, aquele trabalhador, seja ele também, nós temos muitos motoristas terceirizados no município, enfim, não somente o município de Curitiba, como eu falei, o Estado, ele terceirizou demais, mas por outro lado, ele não está respeitando a convenção. Então nós podemos dizer o seguinte, a Loredes, vereadora, vai ser uma defensora desse trabalhador terceirizado? Vou sim, Paulo. Eu estou preparada e muito consciente, porque nós ali, enquanto CIEMAC, enquanto sindicato, a gente se preparou, a gente se prepara todo dia. Então a gente já tem o know-how lá de cuidar de pessoa, cuidar de contrato, fazer as assembleias, fazer tudo que precisa nessa área de cuidado com o trabalhador, cuidado com o profissional, cuidado com o ser humano. Então a gente nós estamos preparadíssimos para chegar, cobrar o município, cobrar o Estado, para que esse trabalhador, esse contrato seja respeitado. E que se não for, a gente vai partir para cima. Não tem jeito, nós vamos para cima. Muito bem, Loredes. Voltando mais uma vez ao nosso Pod Gestão. Lamentavelmente, né, porque quando a conversa é muito boa, ela flui muito rápido, Loredes. Então, nós gostaríamos de deixar aqui uma última pergunta para você, as comunidades, né, seja qualquer bairro, seja da região sul, da região norte, os bairros podem contar com a Loredes, então, futuramente, a Loredes que hoje, né, na última eleição, em virtude da pandemia, você ficou como primeira suplente por pouquíssimo. Quantos votos faltaram? 98 só. 98 votos, minha gente. Então, a Loredes quase virou vereadora, hoje é a primeira suplente. E como a gente fala, o público dela é aquele público que não poderia ter, não podia ter contato, né, em virtude da pandemia. Mas hoje pode ter contato, sei que você está trabalhando demais. E a pergunta que eu faço é justamente nesse sentido. Então, as comunidades, os bairros, a Loredes, o gabinete da Loredes vai ser aberto para as comunidades para ouvir. Paulo, a vereança, para mim hoje, para mim em 2025, só vai ser uma extensão do que eu já faço no CIEMAC. A gente já tem uma área ali no CIEMAC, como departamento social, que é atuante. Então, a gente atua já. E agora, mais do que nunca, né, eu tenho passado na periferia, é aonde o nosso trabalhador está, da categoria, é aonde o nosso trabalhador mora. Então, a gente já vem atuando nas comunidades. E eu sou muito fã de estar junto com a comunidade. Para mim, não tem tempo quente, como a gente fala, né? Uhum. Eu estou sempre com a comunidade, estou sempre atendendo, sempre ouvindo eles para que a gente possa fazer os projetos. Tem muita gente aí abandonada, com esgoto na frente de casa, não tem o mínimo de dignidade ali para cuidar dos filhos, né? Então, eu tenho deparado com muita coisa difícil. E a gente já vem fazendo esse trabalho social no CIEMAC ali, né? A gente já vem atendendo famílias e famílias, né? Hoje, para você ter uma ideia, hoje nós tiramos, ali no sindicato, nós tiramos mais de 70 mil famílias da fila do SUS, dando saúde de qualidade. Então, isso tudo conta. Então, a vereança só vai ser uma extensão do que eu já faço, junto com o Manassés e o Alexandre ali no sindicato. Pod Gestão, a terceirização em foco. Entrevistando hoje Loredes do CIEMAC. Loredes, muitíssimo obrigado. Nós queremos agradecer a sua presença, agradecer aos nossos telenautas, desejar sucesso a você e fica as considerações finais suas aí. Paulo, eu conto sempre com seu apoio, sempre com sua orientação,
O Manassés nos orienta muito, o Alexandre, todo o sindicato nos orienta. E o que eu quero dizer para o trabalhador, para o cidadão curitibano, né, que pode confiar. Eu vou fazer o melhor de mim, o melhor de mim. Tudo que eu aprendi de melhor, eu vou fazer sem reserva. Então, eu conto com todo o pessoal aí de Curitiba, da categoria, de todos os segmentos, os empresários, as autoridades, os evangélicos, eu conto com todos. Para Loredes do Ciemaco, dia 6 de outubro, 40.800. E nós vamos junto. E mais uma coisa, Paulo, independente do credo de cada um, de quem estiver me ouvindo, me apresenta a Deus, ore por mim, reze por mim. O projeto é bom, eu só preciso chegar lá, mas sozinha eu não vou. Eu preciso de todos vocês junto comigo. Loredes do Ciemaco, número? 40.800. Muito obrigado, Loredes. Que Deus te abençoe. Sucesso. Amém. E até lá. Muito obrigado. Amém. O Pod Gestão encerra a entrevista aqui com Loredes do Ciemaco, 40.800. Obrigada, Paulo. Obrigado a você.